Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aos nossos assuntos, né? Nossas mini aulas. E a nossa mini aula de hoje vai ser sobre refração luminosa. Vamos lá então resolver o exercício. Então vamos lá para a nossa mini aula 3, refração luminosa. O exercício é o seguinte: com relação ao fenômeno da refração luminosa, são feitas três afirmações. 1. Todo raio de luz, ao mudar de meio de propagação, sofre um desvio em sua trajetória. 2. Todo raio de luz, ao sair de um meio mais refringente para outro menos refringente, sofre refração luminosa. 3. Todo raio de luz, ao mudar de meio de propagação para outro mais refringente, aumenta sua velocidade. Com relação às afirmações acima, podemos dizer que letra A, todas são corretas, letra B, todas são incorretas, letra C, somente uma é correta, somente 3 é correta ou somente 1 e 2 são corretas. Então vamos analisar uma a uma aí, né, quais são as sentenças que são verdadeiras e quais são as falsas, né? Tudo relacionado à refração luminosa. Vamos lá então. A primeira dizia assim, né? Todo raio de luz, ao mudar de meio de propagação, sofre um desvio em sua trajetória. Isso é verdadeiro ou falso? Então a gente tem que lembrar o seguinte, gente. A refração é quando um raio de luz passa de um meio de propagação, né, com índice de refração x, sei lá, e vai para outro meio de refração diferente, né? Ele pode aumentar, pode diminuir sua velocidade, tá certo? E na maioria das vezes ele sofre um desvio em sua trajetória. O problema é que existe uma exceção para isso, quando o raio incide diretamente sobre a normal. Todo raio que incidir exatamente sobre a normal, o I, né, seria zero. E aí o ângulo de refração também seria zero nesse caso. Então todo raio que chegar exatamente sobre a normal, ele sofre refração, ele muda a sua velocidade sim, tá? Mas ele não sofre o desvio. Portanto, o item está falso, tudo bem? Item 2. Todo raio de luz ao sair de um meio mais refringente para outro menos refringente sofre refração luminosa. E aí? Todo raio de luz que sai de um meio mais para o meio menos refringente sofre refração? Vamos lembrar, né, gente? Quando você vai sempre do meio menos refringente para o meio mais refringente, tipo ar para o vidro, do ar para a água, tá bom? Então você está indo aí do meio 1, que é menos, para o meio 2. Sempre que ele for do menos para o mais, ele sempre vai sofrer refração, tá? Ele sempre vai penetrar. Então ele chega com um determinado ângulo de incidência. Sempre esse ângulo é medido em relação à normal, que é essa retazinha pontilhada que a gente está fazendo aí. Então, entre o raio e a retinha pontilhada existe um ângulo. Esse ângulo é o I, tá? E ele vai penetrar no meio 2, tá certo? Porque ele está indo do menos para o mais, ele sempre vai passar. E aí ele sofre um desvio. Por que ele sofre um desvio? Do menos para o mais, ele aproxima da normal, tá bom? Aí, mesmo que o ângulo seja um pouquinho maior, o I seja um pouquinho maior, ele vai penetrar. Até no máximo mesmo, se ele estiver praticamente rasante ali, ó, tá? Ele vai ter um pouquinho de penetração no outro meio. Do menos para o mais, sempre há uma penetração no meio 2, tá certo? Ou seja, sempre vai haver refração do meio menos refringente para o meio mais refringente. E quando for do meio mais refringente para o meio menos refringente, né? Então agora o meio 1 nosso lá vai ser o mais e o meio 2 vai ser o menos. Por exemplo, da água para o ar, tá certo? Ou do vidro para a água, dependendo dos índices, né? Mas sempre do meio mais refringente para o meio menos refringente. Então, se o ângulo que ele chegar, o ângulo de incidência, né, que é o ângulo do raio com a normal, for menor do que o ângulo limite, e aí você sempre tem que se preocupar com isso. Sempre que você vier do ângulo do meio mais refringente para o meio menos refringente, nem sempre vai passar, porque se o ângulo de incidência for menor do que o ângulo limite, ele consegue penetrar. Ó. Ele vai chegar e vai passar. Repare que ele abriu. Por que ele abriu? Porque ele está indo do mais para o menos, né? Então, do mais para o menos, ele afasta da normal. Mas penetrou no outro meio. Isso aí é uma refração, tá? Agora, se você começar a abrir o ângulo de incidência um pouquinho, ó, por exemplo, esse ângulozinho de incidência, digamos que ele seja exatamente igual ao limite. Ele sofre a refração, mas ele sai rasante, ó. Quando é igual ao ângulo limite, ele sai rasante. Ou passa rasante, né? E se for maior do que o limite? Se for maior do que o ângulo limite, se o ângulo de incidência for maior do que o limite, ele não consegue penetrar no meio 2, mesmo que seja da água para o ar, tá certo? Ele vai bater e vai refletir com o mesmo ângulo que ele chegou, tá bom? Então, olha só o que diz a afirmação, que todo raio de luz ao sair de um meio mais refringente para outro menos refringente sofre refração luminosa? Não, nem sempre, né? Somente se o ângulo for menor do que o limite, tudo bem? Terceira afirmação, todo raio de luz ao mudar de um meio de propagação para outro mais refringente aumenta sua velocidade. Então você está indo de um meio menos refringente para um meio mais refringente. O que acontece com a velocidade dele?
Entenda, gente, que o raio de luz ele vai interagindo com as moléculas do meio. Então, quanto mais moléculas o meio tiver, mais interação você vai ter e mais demoradamente vai ser o tempo para ele atravessar esse meio, né? Lógico que eu estou falando isso em frações de milésimo de segundo, mas existe esse número de interações vai aumentar. Então, na verdade, sempre que vai passar do menos refringente para o mais, a gente pode pensar, na maioria das vezes, como se fosse uma densidade. O meio menos refringente seria o meio menos denso, em muitos casos, tá? Nem sempre não, mas na maioria dos casos a gente pode pensar assim. E o meio mais refringente seria um meio que tem mais moléculas ali para ele interagir, um meio mais denso, tá certo? Então o raio vem e ao passar para o meio mais refringente, ele vai mais devagar, porque ele vai interagir mais com mais moléculas ali daquele meio, tá certo? Então o raio de luz, ao mudar de meio de propagação para outro mais refringente, ele vai diminuir a sua velocidade, tá certo? Então quando o índice de refração aumenta, tá? A velocidade no meio vai diminuir, no caso da luz, tudo bem? Então, qual seria a resposta, né? A 1 a gente viu que era falsa, que nem todo sofre um desvio na sua trajetória, né? Nem todo raio também vai sofrer uma refração quando passa de um meio mais para um meio menos, pode ter, depende do ângulo limite. E o terceiro, que o raio diminui a sua velocidade, não aumenta. Portanto, a única alternativa correta aí seria a letra B, todas são incorretas. Então, até a nossa próxima mini vídeo aula.